Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que em mais uma rodada de apoios, Lula recebe votos dos economistas do Plano Real e Bolsonaro tenta minimizar a fala dele contra os nordestinos. Alexandre de Moraes diz que urnas eletrônicas usadas no domingo de votação no primeiro turno tiveram 100% de aprovação em testes de integridade e de biometria. E no cenário internacional, você vai saber também quem foi a mulher que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura deste ano. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022. CBN Eleições 2022. Vamos para mais um dia de apoios eleitorais e eu começo pela campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Hoje ele recebeu o apoio dos economistas criadores do Plano Real. Pois é, Armínio Fraga, Edmar Baixa, Pedro Malan e Pércio Arida disseram que a expectativa é de uma boa condução responsável da economia. E em entrevista à Globo News, Armínio Fraga explicou que a decisão de votar em Lula tem a ver também com os riscos à democracia. Estamos falando aqui de riscos para a nossa democracia, que, na minha leitura, aumentaram depois dos resultados de domingo. A nossa preocupação com a economia é antiga. No fundo, a nota ela registra a nossa esperança de que, na área econômica, as coisas sejam bem conduzidas, inclusive porque o momento hoje é bem complicado, não só aqui no Brasil, mas também num contexto internacional. Não é um momento onde se pode brincar. É um conjunto, mas o fundamental, de fato, é muito mais o político do que o econômico. Sobre isso, a coordenação da campanha do ex-presidente Lula e do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é vice de Lula nessa chapa, disse que o ato dos economistas é de uma grandeza e de compromisso público com o Brasil. E hoje, Lula deu o pontapé inicial da campanha desse segundo turno. Ele fez uma caminhada em São Bernardo do Campo, que fica na região metropolitana de São Paulo, que é o berço político dele. E ele aproveitou o momento para rebater uma fala do candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL. Ontem, Bolsonaro disse em uma live que Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo e que esses estados são do Nordeste. Hoje, o petista aproveitou a fala de Bolsonaro e disse que as pessoas não são analfabetas porque querem e que os nordestinos ajudaram a construir o país. E ontem, o meu adversário disse que eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto. E eles têm que saber que a gente não quer analfabeto porque a gente gosta. Ele tem que saber que nós, nordestinos, ajudamos a construir cada metro de asfalto desse país. Eles têm que saber que nós não queremos mais passar fome, queremos comer. Nós não queremos ser apenas pedreiro, queremos ser engenheiro. Nós não queremos apenas ser empregada doméstica, nós queremos ser médica. Quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse negacionista monstro que governa esse país. Lula ainda fez um aceno ao eleitorado feminino e citou uma das propostas que foram sugeridas pela senadora Simone Tebet e ele prometeu regulamentar a lei para mulheres ganharem o mesmo salário que homens na mesma função. Do outro lado, Jair Bolsonaro, do PL, que tenta a reeleição, também fez campanha hoje. Ele se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também com os deputados da base de apoio dele que foram eleitos. Ele também garantiu o apoio de mais governadores e fez uma campanha dando visibilidade às mulheres. Inclusive, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, também assumiu o protagonismo nessa segunda parte da campanha. Ela fez um discurso conservador, pediu união entre os cristãos
e disse que o papel da mulher é ser ajudadora. Já o presidente Jair Bolsonaro tem adotado nos últimos dias um tom mais moderado para angariar votos. Eu tenho certeza que você percebeu isso aqui durante o Panorama CBN. E hoje, por exemplo, não foi diferente. Ele reconheceu que falou demais e que por muitas vezes ofendeu algumas pessoas e pediu desculpas. E ao falar do Nordeste, hoje ele chamou os nordestinos de irmãos. E para garantir apoios regionais, o presidente pediu que os parlamentares eleitos usem parte da estrutura de campanha para tentar reelegê-lo. O Brasil está condenado a dar certo, plagiando aí o nosso ministro Paulo Guedes. Agora, para atingirmos esse objetivo, todos têm que se empenhar. Ninguém tem como manter a estrutura da campanha. Não tem. O pessoal vai no limite. Já fui parlamentar também, já concorri à reeleição. Mas uma parte da estrutura dá para ser mantida. E vocês têm um papel primordial nessa conversa, em especial com os mais humildes. Hoje também 6 governadores oficializaram apoio a Jair Bolsonaro, mas são nomes que já declaravam voto no presidente, como por exemplo os governadores do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Goiás. Os governadores que são do partido União Brasil disseram que o partido decidiu apoiar Bolsonaro, mas ontem o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, decidiu liberar as bancadas para votar ou em Lula ou em Bolsonaro. E hoje, após Ronaldo Caiado, governador de Goiás, dizer que o partido apoia a reeleição do presidente, o vice-presidente do partido União Brasil, Antônio Rueda, disse que não há contradição, e sim apenas um apoio da maioria. Não existe nenhuma dissonância da decisão de ontem. O partido, através do presidente, liberou e a maioria deliberou em tomar esse caminho. Está aqui todos os governadores presentes, então não existe conflito de decisões. Deputados, senadores, estão todos aqui presentes. Hoje também Bolsonaro foi surpreendido ao saber que o ex-presidente Michel Temer não declarou voto nele como esperavam aliados. No Twitter, depois de vários boatos que o ex-presidente iria apoiar Bolsonaro, Michel Temer disse que vai aplaudir a candidatura de quem defender a democracia, cumprir a Constituição e aprovar reformas. Depois disso, Bolsonaro disse que vai conversar com Temer nos próximos dias e que cada um pode votar como quiser. Aquela história do apoio do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, ao presidente Jair Bolsonaro e ao candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, continua rendendo, viu? E a história rende porque ele é do PSDB, que já estava mal das pernas nos últimos anos. E essa decisão dele de apoiar de forma incondicional Bolsonaro caiu como uma bomba no ninho dos tucanos. E hoje o governador Rodrigo Garcia teve que dar mais explicações. Ele disse que não houve nenhum pedido em troca de apoio dele às candidaturas de Tarcísio de Freitas e da reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Rodrigo Garcia defendeu que o apoio é coerente com a história dele na política e ele foi questionado também pela nossa repórter Natasha Mazaro se ele subiria no palanque de Tarcísio, mesmo após o candidato do Republicanos dizer que não faria sentido ter o tucano no mesmo palanque. Aí, Rodrigo Garcia não respondeu à pergunta e ele minimizou esse fato, dizendo que o presidente classificou o apoio dele como importante. Eu não pedi, não fiz nenhuma troca para poder apoiar e declarar o meu voto ao presidente Bolsonaro e ao candidato Tarcísio. Porque nesse segundo turno nós temos dois lados, o lado do PT e esse lado. E esse é o meu lado, aliás é o lado onde eu sempre estive, desde os meus 20 anos de idade, quando comecei a militar na vida pública. Então, total coerência na minha decisão e na minha declaração de voto. O incondicional significa que eu não pedi absolutamente nada em troca e fiquei feliz que o Tarcísio disse que vai continuar políticas públicas e que o Estado vai bem e que o presidente Bolsonaro classificou meu apoio como muito importante. Como você deve se lembrar, o apoio incondicional de Garcia ao presidente Jair Bolsonaro foi criticado por tucanos mais antigos e agravou a crise interna do partido, né? Nomes importantes do PSDB, como Fernando Henrique Cardoso, José Serra e José Aníbal, declararam o voto ao ex-presidente Lula. E Garcia foi questionado hoje se ele avalia deixar o PSDB depois de todo esse climão. Mas o governador de São Paulo diz que não existe essa possibilidade.
Olha, não há nenhum tipo de decisão, isso é só especulação política. O PSDB é um partido plural. Primeiro turno, a Luísa apoiou o Lula e a nossa candidata era a Tebet, ninguém questionou isso. Segundo turno, o PSDB liberou os seus filiados. É importante se destacar isso, os filiados do PSDB estão liberados para votar em quem queira. E o Rodrigo Garcia, candidato a governador de São Paulo, que não foi para o segundo turno, declara voto no Tarcísio e no Bolsonaro. Coerente com a minha história, coerente com aquilo que eu defendi na campanha, porque para mim o PT não é um bom governo. São Paulo vai bem porque o PT nunca governou São Paulo e eu quero que ele continue bem. E não quero a volta do PT em Brasília, por isso voto Bolsonaro. E tem mais eleições. Hoje o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, disse que as urnas eletrônicas usadas no domingo de votação do primeiro turno tiveram 100% de aprovação em testes de integridade e de biometria. Isso quer dizer que os votos dados pelos eleitores foram os mesmos registrados pelas urnas para os candidatos. Só para você saber, desde 2002, o teste de integridade simula uma votação normal e é realizado nos tribunais regionais eleitorais no dia da votação. O objetivo é analisar se o voto depositado é o mesmo que a urna eletrônica registra. Normalmente, esse teste é feito em 100 urnas em diferentes estados. Mas por causa das acusações falsas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro sobre o sistema eletrônico, nesse ano, o teste nas eleições foi ampliado para 641 urnas. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, todas as urnas conferiram os votos dados com os votos em papel. Além desse teste de integridade, foi realizado também esse ano em 20 estados com 58 urnas, o projeto piloto com biometria com a participação de 493 voluntários. Este teste também, segundo o ministro Alexandre de Moraes, não apresentou nenhuma divergência. Novamente, nas eleições, no primeiro turno, nas eleições de 2022, se repetiu o que houve nas eleições de 2020, nas eleições de 2018, 2016, 2014, 2012, 2010, 2008, 2006, 2004 e 2002. 20 anos de absoluta lisura das urnas eletrônicas com comprovação imediata pelo teste de integridade. Esse teste com biometria foi feito para atender ao pedido das Forças Armadas. Essa medida foi um aceno para tentar diminuir aquelas tensões provocadas pelos ataques ao sistema eleitoral. Agora, eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Andar de carro é o maior conforto e facilita a vida da gente, né? Mas os gases emitidos por eles causam danos ao meio ambiente. Isso acontece por causa da emissão de CO2. O excesso dele na atmosfera provoca aquecimento global e mudanças climáticas. E se preocupar com essa questão ou optar por um carro sustentável é importante, porque afeta a sua qualidade de vida e das gerações que ainda estão por vir. E o Banco BV neutraliza as emissões diretas e indiretas de carbono. Desde janeiro de 2021, todos os carros financiados pelo BV têm as emissões de CO2 compensadas. E na prática, isso quer dizer que todo o carbono liberado pelos veículos será compensado com ações que retiram o gás da atmosfera ou que evitam que mais dióxido de carbono seja gerado. Assim, a conta fica zerada. A compensação é feita por meio da compra de créditos de carbono. Saiba mais em bv.com.br ou siga o BV nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, eu vou retomar agora um assunto que a Bianca Santos trouxe hoje na edição da manhã do Panorama CBN, que tem relação com o corte no orçamento da educação.
Hoje, o ministro da Educação, Victor Godoy, negou que tenha havido um corte no orçamento das universidades e institutos federais. O ministro disse que não há motivo em falar de paralisação das atividades das universidades e o que houve, na verdade, foi apenas uma limitação na movimentação do empenho. Para você entender direitinho, empenho na linguagem administrativa significa que o dinheiro está reservado e não pode ser gasto com outra coisa. Segundo o ministro, o bloqueio realizado não vai comprometer as despesas básicas de nenhuma universidade. Não há corte, não há bloqueio, não há paralisação. Não há por que se dizer em paralisação. Todos aqueles casos pontuais em que as universidades precisem dessa flexibilização desse limite de empenho, tem essa previsão, tem essa possibilidade, podem procurar aqui o Ministério da Educação, nós vamos tratar isso com a economia. O que eu lamento nesse momento é um uso político dessa informação, inclusive distorcida, dizendo que há corte e que há redução, isso não há. Recapitulando para você essa história, as universidades federais informaram ontem que o governo federal formalizou um bloqueio de recursos do Ministério da Educação, o que vai afetar as atividades das instituições. O governo anunciou no fim de setembro um bloqueio no orçamento da União de 2,6 bilhões de reais, mas ainda não detalhou quais ministérios sofreram esse contingenciamento. O governo diz que os bloqueios orçamentários ao longo do ano visam atender à regra do teto de gastos, em que as despesas do governo não podem superar a inflação do ano anterior. O ministro da Educação reiterou hoje que os recursos bloqueados podem ser liberados, já que o governo diz que há uma perspectiva de que os limites de gastos e empenho sejam liberados a partir de dezembro. E depois dessa declaração do ministro da Educação, a Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, rebateu essa fala do ministro, em que ele disse que os reitores estão fazendo uso político da informação sobre os bloqueios no orçamento da educação. Segundo o presidente da associação, Ricardo Marcelo Fonseca, a única política é institucional, no sentido de garantir o funcionamento das universidades. De acordo com ele, com o contingenciamento, várias instituições vão enfrentar a inviabilização de funcionamento e avaliam, inclusive, não retomar as atividades depois do recesso. O perigo mais imediato é de perdermos trabalhadores terceirizados, de, eventualmente, termos que mudar políticas de restaurantes universitários, de interromper aulas de campo, de interromper outros tipos de atividades. Algumas universidades que estão com o calendário ainda adaptando-se à pandemia estão cogitando em não retomar as atividades, inclusive, depois do período de recesso que está acontecendo, o que irá acontecer logo na sequência, se o dinheiro não retornar. Nesse nível mais imediato, existe um impacto que vai ser social, acadêmico, institucional muito grande. Existem muitas instituições que têm hospitais universitários muito relevantes para a saúde pública local, e isso também pode ter um impacto. Além disso, o presidente da Andifes disse que os reitores veem com preocupação a perspectiva e que precisam de certeza sobre o desbloqueio dos valores, porque as universidades têm compromissos e precisam honrá-los. Ele disse também que, ainda que haja um desbloqueio em outubro e novembro, a situação das universidades fica muito complicada. E presta atenção nessa notícia curtinha. O Ministério da Agricultura aprovou hoje uma série de exigências para a produção e a venda de carne moída. As normas vão entrar em vigor no dia 1º de outubro e o setor terá um ano para se ajustar às condições previstas na portaria. E entre as novas regras, o produto deve ser embalado imediatamente depois de ser moído, a matéria-prima terá de ser exclusivamente carne e cada pacote pode ter no máximo 1 quilo. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em uma alta de 0,31% aos 117.560 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia também com uma alta de 0,50%, cotado a R$ 5,210. Já o euro terminou negociado a R$ 5,104, com uma desvalorização de 0,39%.
No cenário internacional, o presidente americano Joe Biden anunciou hoje um perdão a todas as pessoas com condenação federal pela posse simples de maconha. Mais de 6.500 indivíduos condenados vão ser afetados por esse indulto. Com isso, Biden dá os seus primeiros passos para descriminalizar a maconha, cumprindo aí uma promessa de campanha de limpar a ficha das pessoas condenadas por essa infração e iniciando o processo de afrouxar a classificação federal da droga. Além desse indulto, Biden disse que instruiu o governo a começar a revisar como a maconha é classificada sobre as leis federais de drogas. Segundo Biden, o governo federal atualmente classifica a maconha como uma substância de programa 1, que é o mesmo que heroína e LSD, e mais grave que o fentanil, que é um opioide. De acordo com o presidente dos Estados Unidos, isso não faz sentido. Por fim, Biden disse que mandar pessoas para a prisão por portar maconha arruinou muitas vidas e prendeu pessoas por conduta que muitos estados não proíbem mais. E passagens criminais por porte de maconha também impuseram barreiras desnecessárias ao emprego, moradia e oportunidades educacionais. Ainda no cenário internacional, agora eu vou falar sobre literatura, porque a escritora francesa Annie Ernaux ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2022. Segundo a academia, o prêmio foi concedido pela coragem e acuidade clínica com que desvenda as raízes, os estranhamentos e os constrangimentos coletivos da memória pessoal. E aí você deve estar se perguntando quem é a Annie Ernaux, né? Ela é uma das mais importantes autoras da França. Ela escreveu romances sobre a vida cotidiana lá naquele país. Ela é professora universitária de literatura, escreveu quase 20 livros, nos quais ela aborda o peso da dominação das classes sociais e a paixão do amor, que são dois temas que marcaram a trajetória dela. A obra dela, essencialmente autobiográfica, constitui uma radiografia da intimidade de uma mulher que evolui na esteira das grandes mudanças na sociedade francesa do pós-guerra. E entre os livros que ela escreveu está O Acontecimento de 2000, em que ela relata um aborto clandestino que fez nos anos 1960. A academia disse que a narrativa clinicamente contida sobre o aborto ilegal de uma narradora de 23 anos no livro continua sendo uma obra-prima entre os seus trabalhos. Annie é a primeira mulher francesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Inclusive, a escritora é uma das convidadas para a Flip, que é a Feira Literária Internacional de Paraty desse ano. Ela vai participar de uma mesa no dia 26 de novembro e a Flip começa no dia 23 de novembro. E aproveitando que eu estou falando aqui de literatura, o escritor e jornalista Rui Castro foi eleito hoje para a Academia Brasileira de Letras para a cadeira número 3, que pertencia a Sérgio Paulo Rouanet, que morreu em julho. Rui Castro começou a trajetória profissional dele como repórter em 1967 no Correio da Manhã do Rio e passou por todos os grandes veículos da imprensa carioca e paulistana. E a partir da década de 90, ele focou a carreira dele como escritor. Ele é autor de biografias como as de Garrincha, que se chama Estrela Solitária, e também de Carmen Miranda. Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro da edição de hoje foi escrito por mim e os trabalhos técnicos são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta, é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.